Foi mal, Sr. Griffin. Pai, não! Aham, eu devia saber. Sai agora da minha casa, seu grande miserável! Na narrativa de hoje, James Woods revive sua vingança contra Peter após ele perder sua carteira em um show. Peter se torna a vítima de uma artimanha de Woods, que rouba sua identidade para dar início a um plano maligno de vingança. Determinado a dar o troco em Woods, Peter decide virar o jogo contra ele novamente. O episódio começa no bar A Ostra Bêbada, com Cleveland, Peter, Quagmire e Joe assistindo televisão. Estava passando uma série em que 4 meninos queriam nadar na pedreira. Logo depois, Tom anuncia problemas no trânsito, mas ressalta que isso não afetaria quem estivesse assistindo TV em um bar. Em seguida, Diane anuncia que Barry Manilow se apresentaria na semana seguinte no Centro de Artes de Apresentação Quahog. Todos na mesa começam a fazer comentários negativos sobre Barry, mas Peter sugere que eles poderiam ir ao show só para zoar. Todos concordam, mas aos poucos começam a elogiar as músicas do cantor, tornando-se automaticamente fãs dele. Eles se animam para ir ao show, até começarem a cantar uma música de Barry juntos. A cena muda para os 4 emocionados, chorando enquanto assistem ao show de Barry. Quando ele termina uma de suas músicas, anuncia que precisa de alguém da plateia para cantar a próxima com ele, desde que tenha apenas 2 sílabas no nome. Os 4 membros da família da pesada se voluntariam, mas Quagmire é escolhido. Peter e Cleveland incentivam Quagmire a subir ao palco, enquanto Joe expressa seu desgosto. Quagmire sobe ao palco e fica ao lado de Manilow enquanto ele canta uma de suas músicas, ficando cada vez mais encantado com o talento do cantor, especialmente quando ele adiciona o nome de Quagmire à letra. Após a música, Peter comenta com Cleveland sobre o talento de Barry. Ele é tão talentoso. Ele compôs os jingles dos restaurantes frango frito. Não quero saber deles. Não depois do que aconteceu com Frangolê. Eu vim para... Olha só aquele menino. Em um dia ensolarado na casa Griffin, Stewie, Lois e Peter estão assistindo a um noticiário na televisão que trata sobre os centros de cirurgia a laser que estão oferecendo tratamento para os olhos apenas naquele domingo. Peter comenta que precisa fazer essa cirurgia. Ele começa a procurar sua carteira nos bolsos da calça, mas não a encontra, suspeitando que a tenha perdido no show do Manilow. Lois então diz a Peter que ele sempre inventa desculpas para perder a carteira. Lois se assusta ao verificar as contas e descobre que estão com um saldo pendente de $16.000 no cartão de crédito, suspeitando que alguém possa estar usando o cartão de Peter. Ela questiona se ele não cancelou o cartão depois de perdê-lo, mas Peter não parece muito preocupado e menciona que a taxa de juros do cartão é baixa. Brian pega o papel da mão de Lois e lê os itens comprados, incluindo uma tela de televisão grande, uma cadeira de massagem e passagens de avião. Ele conclui que alguém roubou o cartão de Peter, e Peter responde com humor dizendo que pelo menos o ladrão está gastando menos do que Lois. Casa do Chung, hein? Venha, vamos, Brian, eu vou me vingar. Como fiz com aquela pomba que fez cocô no meu carro. Isso mesmo, deixe bem limpinho. Chegando dentro do restaurante, Peter e Brian se surpreendem com a quantidade de pessoas presentes no local. E Brian logo detecta o cheiro da carteira de Peter, apontando na direção onde ela está. Quando tentam se aproximar para pegá-la de volta, James Woods a recolhe antes que possam alcançá-la, dizendo que estava esperando por Peter. Revoltado, Peter pergunta por que James o estava roubando, ao que James retruca fazendo a mesma pergunta a Peter. Peter então responde que James o trancou dentro de uma caixa de madeira sem fazer buracos para entrar ar. Brian concorda, dizendo que James merecia aquele tratamento e pede a carteira de Peter de volta. James responde que primeiro Peter irá pagar por isso e sai. Logo depois, Peter aparece dizendo a Lois que descobriu quem o havia roubado. Ao olhar para o lado, ele percebe James escondido atrás de um jornal e confirma que foi ele. Vou chamar a polícia. Isso não será necessário, eu já chamei. Oi, seu guarda. Pode me fazer a gentileza de tirar este invasor da minha casa? Todos se deparam com Joe, que estava lá para verificar a documentação e determinar quem era o verdadeiro Peter entre os dois. James prova ser o verdadeiro Peter ao apresentar sua carteira e outros documentos. Joe explica que legalmente não tinha escolha a não ser retirar Peter de lá, pois James tinha a documentação correta.
Brian comenta que se trata de roubo de identidade, mas Joe responde que, embora deteste a situação, precisa agir de acordo com a lei. Então Peter sai de casa e, antes de ir embora de fato, James exige as roupas de Peter, afirmando que agora também lhe pertencem. James, agora assumindo o papel de Peter, chega por trás de Lois e a chama de Pudinzinho. Lois pede que ele pare imediatamente e diz que não se importa com o que a lei diz, afirmando que ele não é Peter Griffin, mas sim James Woods. Nesse momento, Chris cochicha para James que ele esqueceu de mencionar a ele que sua mãe é um horror de manhã. Depois disso, Meg comenta que tudo aquilo era muito estranho e expressa o desejo de ter seu pai de volta. Stewie aproveita para dizer que ele não sentia o mesmo e que ter um novo pai famoso era muito mais legal. Brian então adverte James de que ele não sairia impune disso. James responde dizendo a Brian que ele não deveria ficar em casa, insinuando que Brian era apenas um cão de guarda. E então a cena muda para Brian, expressando que aquela situação era humilhante para ele. Stewie chega até ele e menciona ter mostrado um romance escrito por Brian a James, afirmando que James estava interessado em adaptá-lo para um filme. Brian, confuso, pergunta se isso era verdade, ao que Stewie responde negativamente. Logo depois, Peter surge ao lado de Brian e questiona por que ele está amarrado a uma estaca da Meg. Sinto falta da minha família, tenho que vê-los. Vejam só. Vou voltar pra você, Lloyd. Em seguida, Peter é mostrado morando em um quarto de hotel quando Brian o visita. Eles conversam sobre como James está atrapalhando a vida de Peter e como ele sente falta especialmente de Lois. No meio da conversa, Peter tem uma ideia. Mais tarde, durante o jantar, James aparece e menciona para Lois que eles estão completando 20 anos de casados. Lois responde, afirmando que ela se casou com Peter Griffin e o chama de maluco. Logo em seguida, Chris chega acompanhado de um amigo para o jantar, apresentando-o como Scooter. Scooter, animado, pergunta sobre o que há para comer, e Lois menciona que é bolo de carne, o que o deixa empolgado. Quando Meg pergunta por que nunca o viram antes, Scooter a manda calar a boca. Ah, foi mal, Sr. Griffin. Pai, não! Ah, eu devia saber. Sai agora da minha casa, seu grande miserável. Peter consegue escapar, mas ao tentar fugir com o velocípede de Stewie, ele se quebra ao meio no caminho. No hotel, Peter diz a Brian que acredita que James tenha ganho essa disputa pelos direitos. Brian então sugere a brilhante solução de que, como James agora era Peter Griffin, Peter poderia se tornar o novo James Woods. Peter acha a ideia ótima e comenta que se fosse um ator de cinema famoso, nem mesmo gostaria de ter sua família de volta. Brian, por sua vez, sugere que Peter deveria aproveitar isso para se vingar de James Woods da mesma maneira que ele o prejudicou. Depois dessa conversa, Peter decide se tornar o novo James Woods e sai pela sacada de casa para anunciar ao mundo sobre sua decisão. Então, Peter pergunta como ele poderia se tornar o novo James, e Brian responde sugerindo um roubo de identidade. Ele propõe que eles consigam uma identidade falsa perfeita, enfatizando que conhece alguém que faz um bom trabalho nisso. Mais tarde, no Late Show, uma emissora famosa, Peter aparece como o novo James Woods e é recebido pelo locutor com aplausos da plateia. Porém, logo o apresentador percebe que não é o verdadeiro James que estão acostumados a ver. Peter, para provar sua identidade, mostra sua carteira de habilitação, cartão de seguro social e cartão de crédito. Enquanto isso, do outro lado da tela, a família Griffin assiste ao programa ao vivo e James fica inconformado ao ver Peter lá. E a voz do avião é do David Spade. O quê? Eu nunca trabalharia com David Spade. Aquele anão, magricela, filho da... James fica cada vez mais nervoso e frustrado ao perceber que o plano está funcionando e que ele está perdendo o controle da situação. Em seguida, Peter está no bar tomando uma cerveja, enquanto comenta com Brian que acredita ter finalmente destruído a reputação de James. Enquanto assistem televisão, uma reportagem com Tom é exibida, sendo a mais importante da semana. A reportagem informa que os antigos fãs de James estão protestando e vandalizando sua casa. Logo depois, James aparece na porta do bar e entra para confrontar Peter, dizendo que ele está em apuros. Ele expressa sua indignação, culpando Peter por destruir sua reputação, e sugere que resolvam a situação como homens de verdade.
Peter então propõe que eles se encontrem em um beco após 20 minutos. 20 minutos depois, James está se perguntando onde Peter está. No entanto, ao chegar ao local combinado, ele encontra balas espalhadas pelo chão e começa a segui-las enquanto as come. Sem perceber, ele se aproxima de uma armadilha e Brian a aciona, prendendo James. E finalmente, Peter está de volta ao seu verdadeiro lar, ao lado de sua amada família. Bom, se você gostou do vídeo, não esqueça do like e do seu comentário. Até os próximos vídeos.